Aqui no nosso controle, no nosso use case, vamos criar então essa função aqui. Vamos ter um resultado da validação. Vai ser um user register. Vamos criar essa classe de validação que vai ter um método chamado validate, mas eu vou usar a opção assíncrona dele, porque esse método já vai ter que ser assíncrono justamente para implementar repository, a função de verificar se o usuário já existe, se o e-mail dele já existe na base de dados. Already exists. E vai receber aqui request.email. Se essa função sim vai ser assíncrona, né? Porque envolve a chamada de base de dados. Se ele já existir, a gente vai jogar aqui nosso conflict exception. E se o resultado da nossa validação for falso, nós iremos jogar o nosso onValidation exception, pegando as mensagens aqui, error messages, algum negócio assim, eu acho que é errors, selecionando aqui apenas os error message, e vamos passar uma lista, que é o que o nosso onValidation está esperando. Essas mensagens aqui eu estava passando na mão aqui. Nos outros use cases eu fiz assim. Porém agora eu vou criar um concentrador de mensagens, porque eu posso querer reutilizá-las nos testes, verificar se as mensagens são essas mesmas, né? Quando a gente testa os erros também, se ele vai entrar aqui. E eu também posso querer mudá-las. Aí eu precisaria sair mudando todas as mensagens. Eu também posso colocar línguas, tradução para outras línguas, né? Em outras aplicações eles usam muito por conta disso. E aí ele pega a linguagem padrão do browser que você estava. É só você clicar aqui, é um arquivo de recurso, resource. E se você quiser, por exemplo, definir, aqui eu vou error messages. Se eu quiser definir o PTBR, eu passo assim, ó. Aí tem uma lista, né? O padrão é o inglês, se eu quiser definir o francês, eu vou passar um porque a nossa aplicação vai ter só uma língua só, vai ter só o português Brasil. Aqui eu posso definir nesse arquivo de recurso as minhas mensagens que eu vou ter de erro. Vou ter e-mail already registered. Esse e-mail já está cadastrado. Outra mensagem vai ser e-mail empty. O e-mail não pode ser nulo ou vazio. Vou ter e-mail invalid. E-mail inválido. E depois name empty. O nome não pode ser nulo ou vazio. Password empty. A senha não pode ser nula ou vazia. Também vou ter uma validação do password, do tamanho do password. Password length. A senha deve conter no mínimo tantos, a gente passa assim entre chaves, e depois insere a partir da nossa constante, a gente vai definir isso, qual que vai ser a senha mínima. E o último para o role da request. Role invalid, se ela não estiver dentro do enum, a gente vai jogar isso aqui.
inexistente. Então aqui, ó, já posso definir o meu user register fluent validation, que ele vai herdar de abstract. Essa aqui é a classe que a gente quer validar, essa classe aqui, ou seja, então no construtor dele eu já vou ter acesso aqui a todas as propriedades dessa classe aqui. Começar validando o nome, não pode ser vazio. Aqui ele já vai ver se é nulo ou espaço em branco, tá? Se for, vai jogar essa mensagem aqui, ó. Agora os resource erros message, resource erro, eles não vão estar disponíveis aqui porque essa geração aqui ele gera uma classe interna aqui. Eu quero ter acesso a essas propriedades aqui. Para isso, para fazer públicas, eu tenho que ir aqui na propriedade desse arquivo e colocar na geração dele, passar essa ferramenta aqui, ó, passar esse nome. Se eu gerar ele novamente, aí ele vai passar para público. Vou ter acesso a ele aqui, resource error message.nameEmpty. Depois o nosso e-mail, depois o e-mail novamente, e-mail, tem que ser um e-mail address válido, mas eu só vou querer validar isso quando o e-mail não for nulo ou vazio, porque se ele for nulo ou vazio, logicamente ele não vai ser um e-mail válido, né? E eu já tenho uma mensagem para ver se ele é nulo ou vazio, então eu não quero jogar duas mensagens de erro. Vamos validar aqui o nosso role, se ele está dentro do enum. Is in enum with message role invalid. Por último, nosso password. Só que o password eu vou criar uma regra própria para ele, porque eu posso querer validar esse password em mais de um lugar. Vou criar um método chamado validatePassword. Aqui em application eu vou ter uma pasta chamada services, que eu vou ter o nosso shared validators. Aqui eu vou ter uma constante dizendo o tamanho do password. É um int minimum password length, vamos definir como 8. E o método estático aqui que vai devolver nada, vai chamar validatePassword e ele vai receber um iRuleBuilder. E esse T é o mesmo tipo desse aqui, que vai ser uma string. Eu passo uma string aqui, falo assim, password rule, e defino aqui. Ele já vai ter os métodos aqui do Fluent Validation. Eu defini desse jeito aqui. Ele vai pedir para que a classe seja estática. E aqui eu já vou ter eu não posso o acesso ao Fluent Validation. Se ele for vazio, eu vou jogar aquela mensagem só error message.password empty. O password ele tem que ser o r.length dele, ele tem que ser maior do que o mínimo. Se ele não for, eu vou jogar a mensagem do password length. Porém, se o password for nulo ou vazio, ele vai quebrar essa regra também, e ele vai entrar aqui também. Então, eu vou fazer o seguinte: se o password for nulo ou vazio, ou ele for maior do que o mínimo, tá ok. O password tem que ser isso aqui. Se ele não for, ele entra aqui. Então eu vou passar isso aqui para ele também, ó. Se o meu P, o meu R, eu estou chamando de R aqui, né? Eu vou chamar de P.
que é o meu password que eu tô falando aqui. EP. Se o meu EP for nulo ou vazio, tá ok. Não precisa entrar lá não, porque eu já tenho uma regra para validar se ele é nulo ou vazio. E se ele for maior do que esse mínimo, tá ok também. Agora, se não for, vai jogar a mensagem aqui do password name. Desse modo, aqui eu já tenho que, essa classe aqui já tem que estar funcionando. E aqui no meu use case, eu vou jogar aqui o meu resource error-messages.email already registered. E aqui no erro eu vou select class name on validation exception result.erros. Seleciono apenas a minha. Isso. Ah, tá, tem que ter um new aqui. Com isso a minha validação terminou. Que a gente vai botar aqui. Vamos colocar add validation